Hi folks, oi pessoal, I'm teacher Luana, sou professora Luana e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da aula anterior. Na aula anterior, nós começamos a estudar o Present Perfect e nós vimos a estrutura, a parte estrutural dele. Só um remember, esse primeiro slide é só um remember da aula anterior, tá bom, gente? Onde tem S aí, ó, quer dizer sujeito, tá? A estrutura do present perfect é o sujeito mais have ou has, se for terceira pessoa do singular, mais o passado no particípio, past participle dos verbos principais, ok? Observem aí também, relembrem a forma negativa, sujeito, have ou has mais o not, que a única coisa que muda da afirmativa para a negativa é o acréscimo do not. E a forma interrogativa, lembrem que o have ou has vem antes do sujeito, right? Bom, e hoje nós vamos ver alguns advérbios que são usados frequentemente em frases do present perfect. Isso não quer dizer que você só vai encontrar em frases do present perfect, tá bom, gente? O que eu estou querendo dizer aqui, em frases do present perfect, vai ser muito comum vocês encontrarem esses advérbios aí, certo? O already, que quer dizer já, yet, já ou ainda, ever, já ou alguma vez, just, tem o sentido de há pouco ou agora mesmo, never, nunca, always, sempre, lately, ultimamente, often, normalmente, recently, recentemente e frequently, frequentemente. Alguns exemplos desses advérbios aplicados em frases no present perfect. She has never been to States. Ele nunca esteve nos Estados Unidos. I have always wanted to study German. Eu sempre quis estudar alemão. He has been arriving early lately. Ele tem chegado cedo ultimamente. E observem também que às vezes o advérbio pode vir no final da frase ou no início. Agora vamos para a questão. Quando usar o present perfect? Gente, eu vou dar aqui para vocês algumas dicas de quando usar o present perfect, já que nós não temos um tempo verbal correspondente no português, como eu havia falado na aula passada, tá bom? Então, vou dar aqui para vocês algumas dicas. Vocês podem usar o present perfect para se referir a ações que acabaram de acontecer. Por exemplo, I've just seen him to the corner. On the corner. Eu acabei de vê-lo na esquina. I've just lost $5. Eu acabei de perder R$6. Observem ações que acabaram de acontecer. Bom, também podemos usar o present perfect para falar de ações que começaram no passado e ainda acontecem no presente. Por exemplo, observem aí o exemplo. They have studied a lot for the exams. Eles têm estudado muito para os exames. Observem, gente, que eles começaram a estudar no passado, né? E essa ação ainda acontece no presente, não é uma ação finalizada. Eles têm estudado muito. She has worked in the same place for the last 7 years. Ela trabalha no mesmo lugar há 7 anos. John and Sarah have lived at the same place since I met them. John e Sarah moram no mesmo lugar desde que eu os conheci. Também vocês vão usar o present perfect para indicar ações que aconteceram no passado e possuem efeitos no presente. Por exemplo, where are your glasses? Essa frase, tá, gente, não está no present perfect, é uma pergunta. Onde estão os seus óculos?
A resposta I don't know, eu não sei, I've lost them, eu os perdi, é que está no present perfect, tá bom? Uma ação no passado que possui efeito no presente. Eu os perdi. I've lost them. Também vocês vão usar o present perfect para indicar ações que ocorreram em um tempo não preciso. Por exemplo, she has lived in New York for a while. Ela morou em Nova York por um tempo. Tempo não é preciso. Então, observem aí, tá, gente, que não tem uma marcação de tempo. Ela morou em Nova York por um tempo. O tempo aí, o período não é importante. O importante é a ação, tá? A ação realizada. Qual a ação realizada? Morar nos Estados em Nova York. I have eaten French fries only once. Eu comi batata fritas apenas uma vez. Não importa se foi ontem, sábado passado, ano passado, não. O tempo aí não é importante, não é preciso. O importante é a ação. Eu comi batata fritas. I have eaten French fries. Estão percebendo o sentido do tempo não preciso? They have been to Rio de Janeiro. Eles estiveram no Rio de Janeiro. Observem aí que não fala quando, porque o que importa é a ação. Eles estiveram no Rio de Janeiro. Você também pode usar o present perfect para perguntar se alguém já fez algo sem necessariamente precisar quando. Ou seja, para perguntar se alguém já fez algo, você vai usar o have you. Memorizem aí o have you. Have you mais o verbo no passado, no particípio passado. Have you eaten Korean food? Você comeu comida coreana? Have you watched The Good Father? Você assistiu O Poderoso Chefão? E também foquem aí, ó, no que eu coloquei de negrito, have you ever? Memorizem aí esta expressão, have you ever, que é usada para perguntar para alguém se ela já fez algo na vida. Por exemplo, have you ever fallen in love? Observem aí a frase em negrito, have you ever fallen in love? Você já se apaixonou? Então, galera, memorizem aí, have you ever, você já alguma coisa. Para falar também sobre coisas que você nunca fez, você vai usar o present perfect e com o advérbio never, né? Nunca. I have never been to China. Eu nunca estive na China. I have never watched The Good Father. Eu nunca assisti O Poderoso Chefão. Gente, antes de iniciarmos o nosso exercitando, o nosso Let's Practice, gostaria de falar uma coisa. Essa aula não vai ser o suficiente para vocês aprenderem a usar o Present Perfect direitinho. Vocês precisam treinar, tá bom? Em inglês é prática, é treino, ok? Então procurem ler, procurem vídeos no YouTube, certo? Que aí você não vai precisar nem se concentrar, vai estar agindo naturalmente, vai estar falando naturalmente e vai internalizar quando usar o present perfect naturalmente, ok? É como o processo de dirigir. No início você fica pensando, primeiro eu tenho que passar a primeira, depois eu tenho que passar a segunda, mas depois de um tempo de prática, depois que você começa a dirigir, você já não pensa, você simplesmente faz e nem percebe que está fazendo. Em inglês é assim também. Você fica praticando, você treina e quando menos perceber já tem internalizado tudo, já tem aprendido tudo. Ok? Agora vamos para a nossa question 1, questão número 1. A frase I have been living in Rio de Janeiro since 2010 está no presente perfeito, no present perfect, pois a ação da frase começou no passado e se prolonga até o presente. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? True or false? I have been living in Rio de Janeiro since 2010. E aí, gente, verdadeira ou falsa essa afirmação?
Resposta correta, true, verdadeiro. A frase I have been living in Rio de Janeiro since 2010, ela está no presente perfeito, porque ela começou no passado e realmente se prolonga até o presente, tá? Observem aí esse verbo, após o particípio passado do verbo to be, que fica been, temos o verbo living, termina com ing. Ou seja, a frase está no presente perfeito contínuo, certo, galera? Eu estou morando no Rio de Janeiro desde 2010. Então, a afirmação é verdadeira. Question 2. Como perguntamos em inglês se alguém já fez algo? E aí, como perguntamos? Eu pedi para vocês memorizarem, vocês lembram? Como perguntamos se alguém já? Resposta: Have you ever? Observem os exemplos. Have you ever been abroad? Você já esteve no exterior? Have you ever broken a leg? Você já quebrou a perna alguma vez? Então, gente, para perguntar se alguém já fez algo, memorizem have you ever. E, terminando a aula de vocês aqui, não parem, continuem seus estudos, vocês são os principais responsáveis pelo estudo, pela aprendizagem de vocês. Visitem a plataforma Eduque, lá vai ter outras videoaulas, atividades, aulas passadas se vocês quiserem rever, certo? E se divirtam com os estudos de vocês. Enjoy your studies. E see you, até a próxima!